Um bom fim de tarde para vocês. Olha, hoje eu vou ler 2 textos da Bíblia e depois discorrê-los. Eu escrevo o que eu vou dizer porque, na idade que eu estou, a memória da gente às vezes falha. E eu conheço a história, mas às vezes eu começo a falar e me perco. Então eu anoto tudo. O primeiro texto é Êxodo 3, de 1 a 2. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Agora vamos para Mateus 3, de 1 a 4. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Pois bem, nessas duas situações, podemos perceber que Deus geralmente busca alguém que está cuidando dos seus afazeres para comissioná-lo a realizar algo grande que está no coração de Deus, está em seu coração. Foi assim também com Gideão. Gideão estava malhando no lagar. Lagar é lugar de espremer uva para fazer vinho. Mas os midianitas, os hebreus plantavam e vinham os midianistas e roubavam o que eles produziam. E aí, por isso, Gideão estava malhando no lagar, escondidinho lá. E ele era da tribo de Manassés. Você vai encontrar essa história, que você quiser ler, porque é tão interessante as histórias da Bíblia. Eu leio, e sempre que eu leio eu amo. Está em Juízes, o capítulo 6, o 7 e o 8. Conta essa história, com detalhes, aí você vê que maravilha. A vida de quem tem um chamado de Deus para investir no seu reino é uma vida solitária em relação aos prazeres e aos barulhos desse mundo. Noé também é um exemplo. Passou quase 100 anos construindo a arca em meio à zombaria dos seus contemporâneos. Com Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras, a terra, devastada pelo dilúvio, foi repovoada. Em Isaías 55, 8 e 9, Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Deus faz o que lhe apraz. Ele é dono de tudo, ele criou tudo, né? Os planos de Deus são superiores aos dos homens. Então, agora, enquanto eu escrevia isso aqui, veio-me à memória, porque eu lembrei da história da Torre de Babel.
Eu lembrei da Torre de Babel aqui lendo isso, dos planos de Deus serem diferentes dos nossos, né? Porque o plano de quem começou a construir Babel era fazer uma torre até chegar ao céu. Que presunção, hein? Então, aí eu me lembrei disso. E aí é o seguinte: o Acordo de Paris foi um tratado assinado em 2015, durante a 21ª COP do Clima da ONU. O plano da ONU, né? O principal objetivo, manter o aquecimento global do planeta bem abaixo de 2 graus centígrados até o final do século. Como eu falei, é muita presunção. Então, aí a Torre de Babel, eles começaram a erguer a torre, trabalhando naquele afã de construir, né, a torre. Aí Deus desceu e confundiu a língua dos que empreendiam a torre. Gente, aí eu fico pensando, né? Esse pessoal se reunindo, mais de 100 países, agora na COP30 aqui em Belém do Pará, se reunindo para dar continuidade à COP da ONU, né? Essa no Brasil é a 30. E aí eu lembrei o seguinte, que eles não vão conseguir controlar as questões climáticas. Então, nós encontramos na Bíblia um homem por nome Elias. Ele, o rei de Israel, estava um rei insubordinado que casou com uma mulher que não era de Israel e era oh meu Deus, como é o nome da mulher? Jezabel. Ela não era israelita e ela comandava o rei Acabe. Então Deus falou com Elias que era para ele avisar que ia ficar 3 anos e meio sem chover. Então Elias orou e 3 anos e meio não choveu em Israel. Quando chegou o tempo de cessar para vir a chuva, Elias orou de novo e a chuva veio. Então, é Deus quem está no comando, gente. É Deus quem está no comando. Ele continua controlando tudo. Ele não deixou a terra à deriva, não. Ele continua dirigindo tudo. Nada está fora do seu domínio. Então, eu queria falar também sobre isso, que vocês viram aí a história de Moisés, né, que estava cuidando do rebanho do sonho. Deus veio e falou com ele. A sarça pegava fogo, mas não consumia, ela ficava normal, não é? E também o João Batista no deserto. Deus, com tanta gente, com títulos, não é? Com títulos grandiosos, lá na época que Roma era Roma que dominava Israel, nessa época aí, tanta gente com títulos extraordinários, Herodes não sei das quantas, sabe? E Deus chamou João Batista no deserto, sozinho lá no deserto. E Deus chamou João Batista, porque é Deus que faz. Ele usa aqueles que ele chama para fazer o que ele quer. Entendeu? Então é ele que chamou.
a João Batista. E aqueles cheios de títulos lá, nada tem sobre eles assim para engrandecer a Deus, nada. Então, Deus continua guiando, Deus continua gerenciando tudo, sabe? A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Boa noite.